Vamos tratar então sobre esse tema tão delicado, né? Eu agradeço a você que está assistindo esse vídeo e quero dizer que vale muito a pena você assistir até o final para você entender, tá? Mesmo que seja um pouco maior do que os anteriores, é um vídeo muito importante para você entender todo o contexto das declarações onde a senhora White fala a respeito de não chamar a igreja de Babilônia, etc e tal, tá certo? Somente lembrando que a forma mais correta de entender os escritos de Ellen White é deixar os próprios testemunhos se explicarem. Ela disse que os próprios testemunhos serão a chave que explicará as mensagens dadas, como o texto escriturístico é explicado por texto escriturístico. Mensagens Escolhidas 1, página 42, tá certo? Eu quero apenas falar algo que eu esqueci de falar no vídeo anterior, quando eu falei sobre a construção de pontes em lugar de muros, né? Que é aí uma das frases mais floreadas, mais bonitas aí que os grandes homens religiosos têm comentado, têm falado, né? Ao promover o ecumenismo. E eu quero falar de uma experiência que aconteceu comigo na primeira década desse novo século. Eu não sei precisar para vocês exatamente o ano, não sei se foi em 2006. Eu creio que foi entre 2004 e 2006, tá certo? Lá em São Paulo, onde eu trabalhava ali no UNASP, Campo São Paulo, e eu tive uma vontade, lendo aí as profecias da Bíblia, né, e alguns escritos da irmã White a respeito da pregação das três mensagens angélicas, nasceu no meu coração um desejo muito grande de pregar sobre as três mensagens angélicas. E eu fui conversar com um pastor da Associação Paulista Sul. Eu, obviamente, não vou citar o nome, não quero expor aqui ninguém, né, de forma desnecessária. Mas esse pastor, eu não posso dizer que eu ainda tenho um carinho muito grande por ele. Era um pastor muito manso, muito amigo, e era uma pessoa também que, quando era para pregar exortações, ele pregava de forma a exortar a igreja. Mas quando eu fui falar com esse pastor, que era departamental de jovens na época, né, sobre essa necessidade, essa vontade profunda do meu coração de sair proclamando de forma mais ampla as três mensagens angélicas, de Apocalipse 14, 6 a 12, e eu perguntei para ele o que ele achava, o que eu poderia fazer e tudo mais. E ele me disse o seguinte: Roberto, você tem que pensar o seguinte, essa mensagem é uma mensagem muito forte. E essa mensagem é uma mensagem que cria muros. Nós temos que criar pontes para nos ligar às pessoas e não muros para nos separar delas. E eu fiquei com aquela frase na minha mente e acabou que eu não saí, né, para pregar de forma mais ampla para as pessoas as três mensagens angélicas. Eu lembro que eu tinha até elaborado uns folhetos, né? O título deles, um deles era A Última Advertência, tinha a imagem das torres gêmeas, né? E o objetivo do folheto era falar sobre as três mensagens angélicas. E eu fiz até na gráfica de um adventista que tinha lá perto, na zona sul de São Paulo, lá próximo ao NASP. E acabei não distribuindo aqueles folhetos, aquilo ficou guardado, eu tenho aqueles folhetos até hoje. E o outro folheto era a Santa Lei de Deus, onde eu mostrava o contraste entre a lei verdadeira, a lei de Deus, né, original, e a lei adulterada, né, pelos homens. E eu fiquei com aquilo na minha mente, eu sufoquei, né, aquele desejo de pregar de forma mais ampla essas mensagens. E acabou que depois eu descobri muitas outras coisas aí que estavam envolvidas
por detrás de tudo isso, percebi as mudanças doutrinárias que aconteceram na igreja e entendi por que os pastores eles são orientados a não criar muros, não pregar uma mensagem divisiva, mas pregar mensagens que criam pontes, que liguem, né? Que nos liguem a outras igrejas, a outras religiões, a outras pessoas, mesmo que tenhamos que sufocar a verdade. Mas vamos lá, vamos para a grande pergunta. A Yazd é Babilônia? Será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia? Vamos ver o que a irmã White escreveu a respeito disso e como nós podemos entender os escritos dela no contexto correto. O primeiro texto é esse aí, da Igreja Remanescente, página 33. Aqueles que afirmam que as igrejas adventistas do sétimo dia constituem Babilônia ou qualquer parte de Babilônia deveriam antes ficar em casa. Então aqui nós entendemos que algumas pessoas estavam aí saindo, né, pregando aí pelas ruas lá nos Estados Unidos, que a Igreja Adventista do sétimo dia era Babilônia. E a Ellen White falou, as pessoas que afirmam isso, eles devem ficar em casa. Num outro trecho desse mesmo livro, né, foi dito o seguinte: no folheto publicado pelo irmão S. e seus companheiros, ele acusa a Igreja de Deus de ser Babilônia. E insiste em que haja uma separação da Igreja. Esta é uma obra que não é honrosa nem justa. Então aí nós vemos que ela já identifica um homem, né, com a inicial aí do nome dele, inicial S, depois nós vamos ver quem era esse homem. E também os seus companheiros, eles estavam acusando a igreja de Deus, né, a igreja adventista, de ser Babilônia e mandando o povo se separar da igreja. E a senhora White diz que essa era uma obra que não era honrosa e nem justa. Então nós percebemos aqui que existe o quê? Existe um contexto de uma situação que aconteceu naquele tempo. Mas vamos continuar para entendermos melhor tudo isso. Se os que têm proclamado a mensagem de ser a Igreja Babilônia tivessem empregado dinheiro gasto na publicação e circulação desse erro, em edificar em vez de demolir, teriam tornado evidente serem eles o povo que Deus está guiando. No mesmo livro aí, na página 39. Então nós vemos que essas pessoas eles gastaram dinheiro, né, publicando, não sei se folhetos, livretos, enfim, eles publicaram algumas coisas nesse sentido, chamando a igreja de Babilônia. E a senhora White diz que eles estavam demolindo ao invés de edificar, né? Vamos continuar. Pretender que a igreja adventista do sétimo dia seja Babilônia é fazer a mesma declaração que Satanás, que é um acusador dos irmãos, acusando-os dia e noite perante Deus. Olha, essa daí é muito séria, né? É uma afirmação realmente muito contundente, muito séria. As pessoas que pretendem chamar a igreja adventista do sétimo dia de Babilônia, eles estão fazendo a obra de Satanás, que é o acusador dos irmãos, né? Então precisamos ter muito cuidado com isso para não incorrermos nesse erro. Mas vamos continuar analisando o que mais ela disse a respeito disso. Os que estão levando esta mensagem errada, denunciando a igreja como sendo Babilônia, negligenciam a obra que Deus lhes determinou fazer. Estão em oposição à organização. No mesmo livro aí, página 49. Então nós vemos realmente que ela era totalmente contrária, né, em seu tempo, a chamar a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Babilônia. É importante nós contextualizarmos, como eu já disse no vídeo anterior, que ela estava falando da igreja de seu tempo. E a igreja de seu tempo era constituída por ensinos que naquele tempo identificavam a igreja como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não era apenas um nome, mas era um corpo doutrinário com muitos ensinamentos que caracterizavam a Igreja Adventista do Sétimo Dia como um povo distinto, como um povo peculiar, como a Igreja de Deus. Aliás, de Babilônia, o livro A Igreja Remanescente é uma compilação, agrupamento de vários textos de outros livros. Vejamos mais um texto desse livro. Então vamos ver aí o que mais é dito. Meu irmão, soube que estás assumindo a posição de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia,
e de que todos os que querem se salvar devem sair dela. Não sois o único homem que o diabo tem enganado nessa questão. Durante os últimos 40 anos, um homem após outro tem se levantado, alegando que o Senhor o enviou com a mesma mensagem. Essa mensagem que proclamais é um dos enganos satânicos destinado a criar confusão entre as igrejas. A Igreja Remanescente, página 55. Então, o que temos aqui? Nós temos aqui um contexto histórico, onde ela diz que nos últimos 40 anos, depois nós vamos ver quando esse texto foi escrito, já vimos no vídeo anterior, mas vamos reforçar nesse, né? Nos últimos 40 anos, vários homens se levantaram falando isso, que a Igreja Adventista era a Babilônia, e que este era um engano satânico, que essas pessoas estavam sendo usadas pelo diabo, e que isso estava causando muita confusão entre as igrejas. Vamos agora analisar o texto. Vejamos agora a fonte primária explicativa do contexto histórico das declarações de Ellen G. White sobre o assunto. Então, nós vamos agora entender qual foi o contexto em que ela escreveu esse texto. Intimamente ligada com a pseudo-nova iluminação, achava-se de ordinário uma mensagem de condenação da igreja e de seus dirigentes, e muitas vezes algum aspecto de fixação de data. Olha aqui que interessante. Então, eles estavam também fixando datas para a volta de Cristo. Um desses movimentos, conhecidos como o Alto Clamor do Terceiro Anjo, dirigido por um senhor Stanton, tá vendo aquele S lá que ela disse inicialmente, que a senhora White nunca quis expor ninguém, né? Ela sempre colocava a inicial do nome da pessoa. Mas aqui nós já temos os depositários do patrimônio literário de Ellen White já explicando do que se tratava, né? Então, dirigido por um senhor Stanton, foi enfrentado por uma série de artigos publicados em 1893, está vendo aí o ano, na Review and Herald, sob o título de A Igreja Remanescente Não é Babilônia, que se acha agora em Testemunhos para Ministros, páginas 32 a 62, e também em The Remnant Church. Desculpem porque o meu inglês é horrível, né? Páginas 23 a 53. Fecha aspas, então isso aí está escrito no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 62. Foi escrito pelos depositários do patrimônio literário de Ellen White, né? Depositários White. Então, esse é o contexto dessas afirmações de Ellen White sobre que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não era Babilônia. No ano de 1893, ela escreveu vários artigos condenando esse movimento, o Alto Clamor do Terceiro Anjo, dirigido por um senhor Stanton e os seus associados aí, que estavam pregando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia naquele tempo era Babilônia e que quem quisesse se salvar deveria sair dela, e eles também estavam fixando datas. Tudo indica aí que para a volta de Cristo, né? Vamos agora continuar analisando tudo que ela fala mais a respeito da Babilônia, né? O que é Babilônia, etc. Nós vamos ver aqui textos que provavelmente seu pastor não vai lhe mostrar, porque eles falam realmente coisas que não é do interesse deles que você saiba. Olha esse importante texto escrito aí pela serva do Senhor. A casa de Deus é profanada e o sábado é violado pelos filhos de observadores do sábado. Eles correm pela casa, brincam, conversam e manifestam seu mau humor nas próprias reuniões em que os santos se reúnem para glorificar a Deus e adorá-lo na beleza da santidade. O lugar que devia ser santo, onde devia reinar sagrado silêncio e onde devia haver perfeita ordem, asseio e humildade, torna-se o quê? Uma Babilônia, e um lugar em que reina confusão, desordem e desleixo. Isto é suficiente para excluir a Deus de nossas reuniões. Olha que sério que ela disse. E fazer com que se acenda sua ira, para que ele não tenha prazer em sair com os exércitos de Israel a fim de batalhar contra os nossos inimigos. Mensagens Escolhidas 3, página 257, terceiro parágrafo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a irmã White dizendo que a falta de reverência, a desordem, o desleixo, né? Os pais deixarem os filhos correr, brincar, conversar nos locais de reunião, né? De culto,
tudo isso é suficiente para tornar a igreja Babilônia um lugar de confusão, desordem e desleixo, e para excluir a Deus das nossas reuniões. Então, estaria Ellen White sendo usada pelo diabo? Porque ela diz que quem chama a igreja de Babilônia, né, naquele contexto lá dos textos anteriores que nós mencionamos, são pessoas usadas pelo diabo. Então aqui ela estaria sendo usada pelo diabo. Por isso, amados, é importante nós analisarmos cada texto no seu devido contexto, para não tirarmos conclusões precipitadas, né? E estudar tudo o que ela disse a respeito daquele assunto. Se eu vou estudar a respeito de alimentação, vou ver tudo que ela falou sobre isso. Se eu vou estudar a respeito de educação, vou ver tudo que ela escreveu sobre isso. Se eu vou estudar a respeito dos pastores, como eles devem atuar, eu tenho que ver vários textos a respeito disso. Se eu vou estudar o que ela falou a respeito de Babilônia, eu tenho que estudar vários textos. É só clicar, pega um aplicativo dos escritos de Ellen White e clica a palavra Babilônia. Você vai receber lá uma série de textos onde ela fala a respeito de Babilônia, o que é Babilônia, o que torna uma igreja Babilônia, né? Os contextos na época em que a igreja foi chamada de Babilônia, você vai encontrar tudo, tá certo? Vamos prosseguir então. No mesmo livro, no parágrafo 4º, ela diz: Deus não quis dar a vitória na reunião em... E aí ela deixa em branco o nome do lugar, porque, mais uma vez, quero frisar, ela não gostava de expor as pessoas, né? Ou os lugares. Então vamos dizer em Alhures, né? Deus não quis dar a vitória na reunião em Alhures, que significa algum lugar, né? Os inimigos de nossa fé triunfaram. Deus se desagradou. Sua ira é acesa porque sua casa se torna como Babilônia. Então, Ellen White aqui foi usada pelo diabo ao dizer que a casa de Deus, a igreja adventista, naquele lugar se tornou Babilônia, se tornou como Babilônia. Ela foi usada pelo diabo ou foi usada por Deus? Com certeza podemos entender que ela foi usada por Deus, porque ela descreveu por que aquela igreja especificamente estava se tornando como uma Babilônia, né? Vamos ver o que ela mais diz a respeito disso. Textos que seu pastor talvez nem conheça, porque muitos pastores nas faculdades, né, de teologia, eles não são nem incentivados a estudar os escritos de Ellen White. Eles são incentivados a estudar até escritores de fora da nossa fé, como C.S. Lewis e tantos outros aí, né? Pergunta para o pastor qual é o escritor cristão preferido dele e você vai ter surpresas aí surpreendentes a respeito disso. Eu fui aqui um pouco redundante, né? Mas você vai se surpreender com os escritores prediletos aí dos pastores adventistas. Mas vamos lá. Olha esse texto aí, impressionante que ela disse. Corremos o perigo de chegar a ser uma irmã da Babilônia caída e permitir que nossas igrejas se corrompam e se encham de todo espírito imundo e alberguem toda a ave imunda e aborrecível. Manuscript Releases, volume 21, número 1580, página 380. Olha que interessante esse texto. Provavelmente o seu pastor nem conhece esse texto. Mas nele a senhora White escreveu explicitamente que corríamos o perigo de chegar a ser uma irmã da Babilônia caída. Isso ela escreveu no tempo dela. Hoje eu creio que esse tempo já chegou. Esse perigo já foi sofrido e consumado pela Igreja Adventista, de ser uma irmã da Babilônia caída. Então, a Igreja Adventista, ela não é Babilônia. Ela não é Babilônia, mas ela se tornou uma irmã da Babilônia caída, né? E quando nós vemos aqui permitir que nossas igrejas se corrompam e se encham de todo espírito imundo e alberguem toda árvore imunda e aborrecível, é uma clara referência que ela está dizendo ao Apocalipse capítulo 18, versículo 1 a 4, né? Onde está escrito lá, né? Caiu Babilônia, se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e de toda ave imunda e aborrecível. Você vai lá, vem Apocalipse, a condenação da grande Babilônia, Apocalipse 18, 1 a 4, você vai ver exatamente essa expressão que ela usou aí, né? Agora, por que ela disse no tempo dela que a igreja corria esse risco de se tornar uma irmã da Babilônia caída? Esse texto aqui, ele não está nos testemunhos secretos, não, tá? Como jocosamente alguns pastores dizem aí, fulano de tal citou um texto que está nos testemunhos secretos, Ellen White nem escreveu aquilo. Vou provar para vocês que ela escreveu isso aqui.
Você entra aí no site dos Escritos de Ellen White, a fonte está aí, ó, o link está aí, vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Vocês vão encontrar lá no Manuscript Releases, volume 21, no manuscrito de número 1580, advertências para um ministro desobediente. E na próxima tela aí eu vou mostrar para vocês, ó, que foi a respeito de pecados sexuais no pastorado que convertem Yasde em irmã da Babilônia. E o texto é esse aí, ó, que está aqui, ó. Devemos, como um povo, despertar e purificar o acampamento de Israel. A licenciosidade, a intimidade ilegal e as práticas profanas estão entrando em grande parte entre nós. E os ministros que lidam com coisas sagradas são culpados de pecado a esse respeito. Eles estão cobiçando as esposas de seus vizinhos, e o 7º mandamento é quebrado. Estamos em perigo de nos tornarmos irmãs da Babilônia caída, de permitir que nossas igrejas se corrompam e se encham de todo espírito imundo, uma gaiola para toda ave impura e detestável, e seremos claros a menos que façamos movimentos decididos para curar o mal existente? Então tá aí, ó, o print da tela onde eu fiz essa pesquisa. A fonte do link é essa daí, a mesma que eu citei no slide anterior, tá? Não está em Testemunhos Secretos. Isso aí foi escrito realmente pela irmã White. E ela disse que não somente a irreverência, né, o desleixo, a desordem na casa de Deus, mas também pecados sexuais convertiam a igreja em irmã da Babilônia caída, tá certo? Então, muitos eles citam, né, aqueles textos isoladamente, que é pecado chamar a igreja adventista de Babilônia, que quem faz isso é usado pelo diabo, mas podemos concluir então que se levarmos isso ao pé da letra, a própria irmã White foi usada pelo diabo, porque ela disse que a gente corria esse risco. E que uma igreja específica que deixou que a desordem, o desleixo, a irreverência causasse a derrota deles, se tornou Babilônia, né, um lugar de confusão, desleixo. Mas nós sabemos que não, ela não foi usada pelo diabo, ela foi usada por Deus, mas ela escreveu coisas que precisam ser entendidas dentro do contexto imediato da época e depois fazemos a aplicação para o nosso tempo. O problema é que nem todos sabem estudar dessa forma, né? Eles pegam o que foi escrito naquela época e querem enfiar a goela abaixo das pessoas a qualquer custo, sem que elas entendam o contexto daquele relato, daquela experiência, daquela situação, tá certo? Vamos agora ver o que converte a igreja em Babilônia. O vinho de Babilônia é a exaltação do falso dia de repouso, acima do sábado que o Senhor Jeová abençoou e santificou para o uso do homem, e também a imortalidade da alma. Essas heresias afins e a rejeição da verdade, olha que interessante, a rejeição da verdade. Será que a igreja adventista rejeitou a verdade que foi confiada a ela? Vamos entender um pouco mais, né? Então ela diz que essas heresias afins e a rejeição da verdade convertem a igreja em Babilônia. Então uma igreja ela pode ser convertida em Babilônia, ela pode nascer como Babilônia, já nascer com doutrinas erradas, e ela pode também se converter em Babilônia. Isso está no Mensagens Escolhidas 2, página 68. Outro texto. Com espanto ouvirão testemunho de que Babilônia é a igreja, caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade, enviada do céu a ela. Olha que interessante, o grande conflito, páginas 606 e 607. Então, muitos hoje, eles estão ouvindo com espanto. Quando você chega para uma pessoa e fala assim, a igreja adventista se converteu em Babilônia. Eles ouvem isso com espanto. Não, você está sendo usado pelo diabo. Não fala isso. Olha aqui, a irmã White falou que quem fala isso está sendo usado pelo diabo. Mas ela profetizou também que muitos ouviriam com espanto que a igreja é a Babilônia. Por que ela se tornou Babilônia? Por causa de seus erros e pecados e por causa de sua rejeição da verdade, enviada do céu a ela. Será que Deus enviou a verdade do céu às outras igrejas? A igreja adventista entende que a igreja católica, as outras igrejas protestantes, receberam a mensagem enviada do céu a ela? Ou ela entende que a verdade do céu ela foi enviada à igreja adventista do sétimo dia? Vamos ver o que a própria Ellen White diz.
Os irmãos sabiam que, quando não em visão, eu não compreendia esses assuntos, e aceitaram como luz direta do céu as revelações dadas. E recebereis poder, meditação matinal de 1955, página 235. Então, quando os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia eles começaram a estudar a respeito de por que eles tinham sofrido, né, a grande decepção, o grande desapontamento em 1844, que eles ensinaram que Jesus ia voltar e Jesus não voltou, eles foram estudar as profecias, formar, né, o seu corpo doutrinário, aquele pequeno grupo que depois cresceu e se transformou na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando eles estudavam, a senhora White ela falei claramente que ela não compreendia. Ó. Quando não em visão, eu não compreendia esses assuntos. E quando ela recebia uma visão, e ela esclarecia, porque acontecia muitos impasses, né? Um pensava de uma forma, outro de outra, e quando eles não conseguiam chegar a um denominador comum, a luz direta do céu era enviada a irmão White por meio de uma visão, e os irmãos aceitavam essa luz direta do céu, né? Como luz direta do céu, essas revelações dadas a ela. Então, nenhuma outra igreja é entendida pela senhora White ou pelos próprios líderes da IASD como recebendo uma mensagem enviada do céu diretamente a ela, somente a Igreja Adventista. E essa igreja, como nós vimos aí no texto anterior do grande conflito, muitos estão ouvindo com espanto que a Babilônia é a igreja, né? Caída por causa de seus erros e pecados e por causa de sua rejeição da verdade enviada do céu a ela. Quando que a Igreja Adventista rejeitou a verdade que foi enviada do céu a ela? Quando ela mudou as suas doutrinas para supostamente ter uma facilidade melhor em pregar o evangelho na África, né? Que foi a desculpa que deram para mudar as doutrinas em 1931, né? Para que a igreja ela não fosse reconhecida como uma seita. Então, eles introduziram a doutrina da Trindade, que é uma doutrina que caracteriza em uma igreja, uma das doutrinas, né, que caracteriza qualquer igreja, não como sendo uma seita. Então, a IASD abandonou a crença no Deus único em 1931 e adotou a doutrina da Trindade, né, mudando as suas crenças aí através apenas de 4 homens da alta cúpula da Associação Geral. E depois essas doutrinas elas foram votadas, mas depois de muitos anos, 50 anos praticamente, né, de ensino a respeito da Trindade na igreja, elas foram votadas em 1980, na Conferência Geral de Dallas, Texas. E aí elas foram oficializadas, mas elas já estavam sendo ensinadas desde 1931. Então, essa luz direta do céu foi rejeitada pela Igreja Adventista. E nós vamos entender um pouco mais aí adiante por que isso converteu a igreja em Babilônia. O que converte a igreja em Babilônia? As igrejas denominacionais caídas é que são Babilônia. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Este vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da pré-existência de Cristo antes de seu nascimento em Belém, a defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus. Estes erros e outros semelhantes, tá vendo? Ela não cita aí a Trindade, e muitos usam isso e falam, ela não citou a Trindade. Mas eu creio que foi até providencial, né? Para que somente os pesquisadores profundos entendessem isso, através das mudanças doutrinárias na história da igreja, através do estudo da Bíblia, né? O profundo estudo da Bíblia e da doutrina de Deus. Então ela disse, esses erros e outros semelhantes são apresentados ao mundo pelas várias igrejas, e assim se cumprem as escrituras que dizem, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição. Testemunhos Seletos 2, página 362. Então, vamos ver aqui um texto desse pioneiro aí da igreja, o que ele fala a respeito da doutrina da Trindade. Sustentar a doutrina da Trindade não é mais que uma evidência da intoxicação pelo vinho que todas as nações beberam. O fato desta ser uma das principais doutrinas, se não a principal pela qual o bispo de Roma foi exaltado ao papado, não recomenda muito em seu favor. E isso deveria fazer alguém investigar por si mesmo, como quando os demônios fazem milagres para provar a imortalidade da alma.
Se eu nunca duvidei antes, agora eu tenho que ir até o fundo para provar. E aí ele continua discorrendo, né, a respeito deste ensino. O pioneiro R.F. Cottrell, na Adventist Review, 6 de julho de 1869. Então, note que nesse tempo, até antes aí de 1893, né, que foi os textos lá que a senhora White fala da Babilônia, né, chamar a igreja de Babilônia, note que nesse tempo a igreja adventista ela não aceitava a doutrina da Trindade. Pioneiros da igreja reconheciam a doutrina da Trindade como um vinho de Babilônia. Vinho esse bebido por todas as demais igrejas, chamadas de protestantes, né? Mas que pararam de protestar, que aceitaram muitos erros, né? Vamos ver então que outro aí pioneiro agora, após a mudança doutrinária, fala a respeito dessa doutrina. Ele disse antes da mudança doutrinária, né, em 1869. Vamos ver aqui agora, após a mudança doutrinária em 1931, o que Judson Washburn, em 1940, disse a respeito dessa doutrina aqui, a doutrina número 2, ó. A Trinity, tá vendo? Ó, Trinity, que é a divindade ou trindade consiste do Pai Eterno, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, né? Terceira pessoa da divindade. Então, essa doutrina entrou na igreja em 1931. Vamos ver o que na década de 40 esse pastor aí, o Judson Washburn, disse a respeito disso. A doutrina da Trindade é uma monstruosidade pagã cruel, removendo Jesus de sua verdadeira posição de Salvador e mediador divino. É verdade que não se pode medir ou definir a divindade. Ele está além de nosso entendimento finito. Ainda sobre este assunto da personalidade de Deus, a Bíblia é muito simples e clara. O Pai, o ancião de dias, é desde a eternidade. Jesus foi gerado pelo Pai. Jesus, falando através do salmista, diz: O Senhor Jeová disse-me: Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2, verso 7. Carta de Judson Washburn, pastor adventista de Washington, D.C. Então, hoje a igreja adventista não entende assim. Ela entende que essa geração é uma geração simbólica, uma geração na segunda geração de Cristo, né, no ventre de Maria, ou uma geração aí na sua ressurreição, né, onde eles aplicam lá esse mesmo texto que é dito em Atos dos Apóstolos, né, porque logo após fala da ressurreição. Eles não entendem como os pioneiros da igreja adventista entendiam, como sendo uma geração literal, né, na eternidade passada. Então, esse pioneiro chama a doutrina da Trindade de uma monstruosidade pagã cruel, olha só, que destrói a personalidade de Deus. Vamos ver o que ele disse em outro texto agora aqui, mais claro ainda, falando sobre a introdução dessa doutrina na igreja. Esta doutrina monstruosa, transplantada do paganismo para a igreja de Roma papal, está procurando introduzir sua presença maléfica nos ensinos da mensagem do terceiro anjo. Está vendo? Está procurando introduzir. Por quê? Exatamente porque não tinha sido votado naquele tempo, mas já estava sendo ensinado como uma doutrina adventista, porque tinha sido mudado por 4 homens em posições de liderança da IASD, sem ser votado, né? Então ele disse que ela estava procurando introduzir sua presença maléfica nos ensinos da mensagem do terceiro anjo. Toda a doutrina da Trindade, afirmou ele, é completamente estranha, não somente à Bíblia, mas também ao espírito de profecia. Então esses textos aí do espírito de profecia que eles usam para tentar justificar a Trindade, eles são deturpados também. Talvez em um outro vídeo aí mais adiante falaremos sobre isso. A revelação não apresenta o mais leve indício dela. Está vendo aqui? Ó, a revelação não apresenta o mais leve indício dela, dessa doutrina, né? Esta concepção monstruosa e pagã não encontra lugar em todo o universo livre de nosso bendito Pai Celestial e seu Filho. Então, aí está nessa carta, né? The Trinity. Esse manuscrito aí que nós já estamos traduzindo é um manuscrito de 22 páginas desse pastor, que era um pastor em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, amigo de Ellen White. Esse texto aqui ele foi extraído de um grande historiador da igreja, o maior historiador da igreja, George Knight, Em Busca de Identidade, né, o desenvolvimento das doutrinas adventistas do sétimo dia, página 158, CPB 2011. Tá? Então mostra claramente para nós que
muitos pastores vêm dizendo aí que os pioneiros eram contra outras concepções de trindade, não a concepção atual da igreja, né? Mas esse pioneiro aqui, esse texto dele mostra claramente que sim, eles eram contra esse conceito trinitário que entrou na igreja em 1931 e depois foi ratificado em 1980 e ensinado até hoje na IASD, tá certo? Vamos ver agora o que significa o termo Babilônia. O termo Babilônia é derivado de Babel e significa confusão. Né? Lá na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas e por isso que Babilônia significa confusão. Confusão doutrinária, né? Confusão religiosa. Se Deus é um só, se a Bíblia é uma só, se bem que existem muitas versões aí, né? Mas a palavra de Deus é uma só, por que tantas religiões? Isso é uma confusão religiosa, a Grande Babilônia. E esse termo ele é empregado nas Escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. Tá vendo? Então são duas formas de religião. Uma religião que já nasce como falsa e outra que tinha verdade e que se apostatou, que é o caso, né, que estamos entendendo até agora aqui como sendo da Igreja Adventista do Sétimo Dia atual. É importante distinguir que a verdadeira Igreja Adventista é uma Igreja Adventista com as doutrinas que a irmã White disse que caracterizavam a Igreja Adventista, que era a igreja de seu tempo. O que se tornou depois a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi mantido o mesmo nome, não é de fato a verdadeira Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um ser andrógeno, podemos dizer assim. É um ser andrógeno. Mantiveram o mesmo nome, mas mudaram as doutrinas, tá? Muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma na iníqua aliança com os reis da terra, igrejas do Estado, mediante suas relações com o governo secular, os governos seculares e outras denominações, pela procura do favor do mundo, que é o que a IASD hoje está praticando, né? Buscando apoio aí de governos, buscando apoio de leis civis para proteger aí as suas instituições, né? As suas crenças. E a senhora White arremata dizendo: o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente aplicar-se a estas corporações. Todas professam derivar suas doutrinas da Escritura Sagrada e, no entanto, estão divididas em quase inúmeras seitas, com credos e teorias grandemente contraditórios. O Grande Conflito, página 383. Então, isso aí é para nós entendermos o significado do termo Babilônia. Né? O assunto é muito mais profundo do que muitas pessoas imaginam citando textos isolados de Ellen White para falar sobre isso. Agora, uma grande pergunta para nós. Chegou a hora do chamado para sair de Babilônia? Será que eu posso falar para um membro da igreja adventista ou de qualquer outra igreja, ó, sai dessa igreja, a sua igreja é Babilônia. Aqui na Bíblia fala que você deve sair dela para você não ser participante dos seus pecados. Vamos entender um pouco isso através desses dois livros aí. Eu estou concluindo, né? Eu peço um pouco mais de paciência para vocês, porque esse assunto é um assunto um pouco mais extenso, mas é muito importante. Vamos ver então o que é dito nesses livros aí. Primeiro aqui no livro Grande Conflito, nós temos aqui esse parágrafo, né, aqui na página 340, 389, melhor dizendo, fala assim: quando ensinadores fiéis expõem a palavra de Deus, levanta-se homens de saber, pastores que professam compreender as Escrituras e denunciam a doutrina sã como heresia. É justamente o que nós estamos enfrentando. Estamos sendo considerados como hereges, né? Leandro Quadros e tantos outros aí falam de boca cheia que quem não acredita na doutrina da Trindade é um herege. Desviando assim os inquiridores da verdade. Muitos estão sendo desviados, não querem nem saber de nos ouvir. Né? Já estão sendo alertados aí pelos seus pastores, ó, não ouve fulano de tal, não, que ele é herege, ele apostatou, ele não crê no Espírito Santo, ele pecou contra o Espírito Santo, é isso que falam de nós. Não fosse o caso de se achar um mundo fatalmente embriagado com o vinho de Babilônia, e multidões seriam convencidas e convertidas pelas verdades claras e penetrantes da palavra de Deus. Mas a fé religiosa parece tão confusa e discordante que o povo não sabe o que crer como verdade. O pecado da impenitência do mundo jaz à porta da igreja. Olha que interessante.
Então é um retrato claro, né, do que está acontecendo hoje. Vamos agora ver aqui o que ela continua dizendo sobre a Babilônia. Né? A mensagem do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram então uma queda moral, em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Mas essa queda não foi completa. É importante entender isso aqui, tá? Continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo, têm elas caído mais e mais. Contudo, não se pode ainda dizer que caiu Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. O espírito de conformação com o mundo e a indiferença às probantes verdades para o nosso tempo existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante, em todos os países da cristandade. E essas igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo. Mas a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância. Está vendo? Então precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos das outras igrejas, porque existe ainda muitas pessoas que estão lá, mas estão sinceras, eles estão achando que estão com toda a verdade. Mas Deus ainda tem um plano na vida delas, para que elas entendam a verdade plena, completa, né? A Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça. E os que não receberam o amor da verdade para se salvarem serão deixados à mercê da operação do erro, tá? Para que creiam a mentira, segundo Tessalonicenses 2, 9 a 11. A queda de Babilônia se completará, isso aqui é importante, ó, quando esta condição for atingida, e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. Por que a união da igreja com o mundo? Porque a igreja e o mundo vão se unir impondo legislações que confrontam diretamente com a lei de Deus. Tá? Nisso vai se caracterizar a união da igreja com o mundo. A mudança gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14, 8 está ainda no futuro. Tá vendo? Vamos continuar aqui, olha. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Tá vendo? Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais para este tempo. Não poucos se acham descontentes com sua atual condição e anelam mais clara luz. Em vão olham para a imagem de Cristo nas igrejas a que estão ligados. Afastando-se essas corporações mais e mais da verdade, aliando-se mais intimamente com o mundo, a diferença entre as duas classes aumentará, resultando por fim em separação. Tempo virá em que os que amam a Deus acima de tudo não mais poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, negando a eficácia dela. O capítulo 18, agora ela pula aqui do capítulo 14, né? 14:8 para o capítulo 18. O capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. A igreja que ela fala de forma generalizada, tá? A igreja cristã, os cristãos em geral. E o povo de Deus ainda em Babilônia será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá a sua obra. Quando os que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade, conforme 2 Tessalonicenses 2,12, forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam a mentira. A luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la, e os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão ao chamado: sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Então, amados, qual é o contexto dessa profecia? Esse chamado para sair de Babilônia vai acontecer quando a união da igreja com o mundo se consumar por meio de leis dominicais. E quando Satanás aparecer como Cristo, né? Como fala aqui, ó,
com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Tá? Aí ela fala, então, após isso, a queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. Então, meus amados, hoje eu posso chegar para qualquer pessoa da igreja adventista ou da igreja católica ou das igrejas protestantes, evangélicas, né, em geral, e pedir para ele sair dessas igrejas porque a grande Babilônia caiu e as pragas vão cair, eu posso pregar essa mensagem? Não, eu não posso pregar. E eu entendo que realmente alguns dos irmãos aí que foram excluídos da igreja, eles estão pregando isso. Mas essa não é a mensagem que Deus pediu para nós pregarmos, tá certo? Não é o momento de pregar que a queda de Babilônia se consumou, que as pessoas têm que sair dessas igrejas. Não é o momento para isso. Eu reconheço que alguns irmãos estão fazendo isso, afirmam aqui de viva voz que isso não é certo, que os irmãos devem parar. E eu recomendo que façam como uma pessoa que eu tenho um profundo carinho me disse certa vez, o professor Hélio Serafino, que é um teólogo, quase um homem centenário, né? Tem 97 anos. E quando eu descobri a respeito dessa doutrina, ele me disse o seguinte, olha, não, eu ia escrever uma carta, né, para pedir para eles removerem meu nome da igreja. Ele falou assim, não faça isso. Se eles quiserem te remover, deixe que eles façam isso por conta deles, mas não faça isso por sua própria conta. E eu acatei, não entreguei essa carta e eles acabaram me excluindo. Mesmo embora eles não tenham me dado uma carta, né, porque toda pessoa que é excluída da igreja, eles têm que receber uma carta informando por que eles foram excluídos. Eu não recebi essa carta até hoje, apesar de pedir, de solicitar, mas não fui atendido, né? Mas enfim, a mesma coisa que eu recomendo a você, se você entendeu a verdade, entendeu as mudanças pelas quais a igreja passou e quer ficar do lado da igreja pioneira, né, aquela igreja que caracterizou realmente e verdadeiramente a Igreja Adventista do Sétimo Dia com aquelas doutrinas, não saia por sua própria conta. Fala sobre isso com as pessoas na sua igreja, né? E fatalmente vai acontecer com você o mesmo que aconteceu comigo e vários outros irmãos. Eles próprios vão te excluir da igreja, porque eles não aceitam ouvir a verdade. Eles já têm comichão nos ouvidos, eles sentem coceira nos ouvidos ao ouvir a sã doutrina. Eles se cercaram de mestres, de doutores, de tal forma que eles não aceitam mais ouvir, tá certo? Mas aqui eu quero citar esse outro texto aqui do Primeiros Escritos, que vem mais uma vez confirmando aí que esse chamado vai acontecer dentro em breve, né, antes das pragas. Primeiros Escritos, página 261 aí, em um pedacinho da 262. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, note que isso aqui não é um contexto daquela época, porque muitos falam assim, ela chamava os adventistas nominais e aqueles que acreditavam que Jesus ia voltar, mas guardavam o domingo e não o sábado. Aqui ela está falando sobre o contexto de antes das pragas, no fim. Deus tem filhos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Então, tanto os pastores, os ministros, como o povo, antes das pragas serem derramadas, eles vão ser chamados a sair, né? Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nestas corporações religiosas a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Tá? Então, como que ele está fazendo isso aqui hoje?
Como que Satanás está fazendo isso aqui hoje? Ó, ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Eu quero mostrar aqui para vocês que nesse livro aqui, ó, de um homem que foi um líder aí, um dos maiores líderes da igreja adventista aí no mundo, ele foi responsável pela parte de liberdade religiosa da igreja e foi o homem de o homem responsável aí por representar a igreja perante as outras religiões, né? Podemos dizer assim. Pastor John Grass é um doutor também, ele escreveu esse livro chamado Fé e Liberdade. Esse livro não está disponível para venda, ele foi entregue apenas para alguns pastores. Olha o que ele disse aqui, página 79 desse livro. Reconhecemos aquelas agências que erguem Cristo perante os homens como uma parte do plano divino para a evangelização do mundo. E consideramos em alta estima, os homens e mulheres cristãos em outras comunidades que estão empenhados em ganhar almas para Cristo. Isso aí foi extraído dos regulamentos eclesiásticos administrativos da Associação Geral da IASD, de 1999 a 2000, página 494. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a sua mais alta cúpula e liderança, ela tem em alta estima essas agências aí, essas igrejas, cristãos de outras comunidades, né, que estão empenhados em ganhar almas para Cristo. Mas pergunta se eles têm em alta estima aqueles que estão falando das doutrinas originais que Deus concedeu a essa igreja. Não, pelo contrário, eles têm na pior estima, chamam eles de hereges, dissidentes. Nesse mesmo livro ele usa os termos dissidentes, apocalípticos, né, hereges e vários outros para classificar as pessoas que estão combatendo o ecumenismo que está acontecendo na igreja. Então isso aqui mostra para nós o fato da cúpula da IASD ter em alta conta homens e mulheres cristãos em outras comunidades que estão empenhados em ganhar almas para Cristo. Isso mostra para nós o quê? Isso mostra para nós isso aqui, ó, que Satanás espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas vai chegar um momento, meus amados, que a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas. Esse momento vai ser aqui, ó, um pouco antes das pragas serem derramadas. Porque o que vai acontecer? A união da igreja com o mundo através de leis dominicais impondo a transgressão do quarto mandamento da lei de Deus, né, isso vai caracterizar a união do poder civil com o religioso. Quando isso acontecer, o sábado ele vai ser pregado mais amplamente, muitos vão ser advertidos, né, para tomar suas decisões, e muitos vão ser chamados a sair dessas igrejas caídas, pastores e povo, né, e eles vão aceitar essa mensagem. Mas muitos mais, a grande maioria, vão ser enganados por Satanás achando que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas esse momento ainda não chegou, meus amados. Então não é o momento de nós chamarmos ninguém para sair da igreja e chamar ela de Babilônia. Se a pessoa sair, que saia por ter sido excluída, por ter pregado a verdade lá e eles não ter suportado ouvir. Como foi profetizado em João também, né? Eu quero ler aqui para vocês. João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1 a 3. Ó. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Naquele tempo, as sinagogas eram os locais de ensino e culto, né, dos judeus. Hoje são aí os templos, né? Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Por que eles farão isso? Isto vos farão porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Olha que interessante. Então eles fazem isso, eles estão nos expulsando dos templos, por quê? Porque eles não conhecem o Pai e nem a Jesus.
Eles conhecem um outro Deus aí que foi forjado nos concílios eclesiásticos. Um Deus trino, um Deus triuno, um Deus trindade. É esse Deus que eles conhecem. Eles não conhecem ao Pai e nem a Jesus. Eles professam conhecê-los, mas eles os negam pelas suas obras. Tá? Então, muitos estão sendo expulsos. Então, deixe que essa profecia se cumpra na sua vida. Não saia por conta própria da igreja. Não ensine ainda que a queda da igreja se consumou. Não ensine isso. Isso vai se consumar quando a união da igreja com o mundo por meio de leis dominicais acontecerem. Tá certo? Então, eu espero aí que vocês tenham entendido. Foi um pouco longo, mas foi necessário. E se você tem aí sugestão de outro texto aí que você quer entender, entre em contato conosco, deixa aí nos comentários qual texto que você gostaria que fosse comentado e dentro do possível vamos fazer um vídeo sobre o texto. Até o próximo vídeo. Tchau.